Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como o mar, num indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir nem mentir pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre. Vocês podem cantar. Como uma onda no mar, como uma onda no mar, hey, como uma onda no mar. Nada do que foi será, nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como o mar, no indo e vindo infinito. Cíntia, pega aqui pra mim. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir nem mentir pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre. Como uma onda no mar, como uma onda no mar, hey, como uma onda no mar, como uma onda no mar. Bem, doutora Suzana, né? Todos aqui provavelmente já com certeza ouviram falar dela. A doutora Suzana foi nossa ex-presidente também da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular, uma sociedade muito ativa, né? Uma sociedade que recentemente, graças a todo o empenho também da Fundação, a gente conseguiu, né, colocar o fellowship da gente na sociedade aqui, Plástica Ocular. Então, a doutora Suzana foi ex-presidente da sociedade, professora associada da disciplina da faculdade, da disciplina de oftalmo da Faculdade de Medicina da USP, belíssima faculdade. A primeira vez que eu pisei lá foi até, eu acho que foi um dos congressos de plástica ocular, belíssima, que faculdade bonita. E a gente tem o maior orgulho de estar com a senhora aqui hoje, doutora Suzana, apresentando aqui essa sua aula. E eu me lembro que estava conversando até com o Michel ontem, falando que das inúmeras vezes que eu fui para congressos, e eu ficava assistindo também a sua aula, ficava de longe assistindo e aprendendo, né, com todo o seu conhecimento e como você divide e amplia os conhecimentos para todos, né? Então, assim, muitíssimo obrigada. Sei que sua agenda é apertadíssima, mas, assim, sinta-se à vontade aqui perante a todos nós da FAV, e é só um prazer ter ela aqui com a gente. Obrigada, Cecília, né? Eu que estou honradíssima com esse convite. Eu estava devendo já para vocês desde o semestre passado, né? E assim, não, eu faço questão mesmo, né? E de conversar com vocês, né? E
falar sobre um assunto que a gente gosta bastante, né, tá? Então, obrigada, Maria Cecília, o Rubinho aí também, que sempre está nas atividades, né? Então, o pessoal aí do Nordeste, né, tá? Que sempre prestigiam a gente, né? Então, muito obrigada pelo convite e a gente vai estar falando hoje a respeito de tumores palpebrais, né? E a abordagem, a reconstrução. E eu procurei aqui na nossa apresentação, assim, para interessar não somente quem faz oculoplástica, né, Michel? Não é? Para que um glaucomatólogo possa também Exato. usufruir alguma coisa, né? Tá? Então, a gente vai mostrar alguma técnica cirúrgica, lógico, né? Para quem se interessa por plástica ocular, mas a gente procurou fazer um mix, né? Tá? Para agradar a todos, né? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui, né? Aqui, ó, vamos falar, né? Se tiver ruim alguma coisa, vocês me comentem, né? E as dúvidas, né? A gente pode fazer os comentários depois, né? Então, pessoal, a gente vai estar falando sobre os tumores palpebrais e nós estamos falando de tumores palpebrais malignos, tá? A abordagem cirúrgica e a reconstrução, tá? Então, eu vou começar com uma perguntinha para vocês, tá? Eu não estou fazendo a pergunta no aplicativo, mas aqui no slide mesmo, né? Eu queria, é claro, né, sem querer puxar a sardinha para o nosso lado, mas qual que é a localização mais frequente de neoplasia na região ocular? Isso para os residentes. O que vocês acham, pessoal? Coroide, não é? É na retina, né? Retinoblastoma, tudo mais. É na órbita que a gente tem mais neoplasia? É na conjuntiva, onde a gente tem os melanomas de conjuntiva, o espinocelular? Ou são nas pálpebras? Né? É claro, né? Tá? Que essa minha pergunta digamos assim, um pouco enviesada, né? Mas é isso mesmo, pessoal, tá? Então, quando todo mundo pensa em oncologia ocular, eu acho que uma grande parte pensa em conjuntiva, uma grande parte pensa em melanoma de coroide, né? E não é, tá? Porque se a gente for considerar o sistema ocular como um todo, as pálpebras constituem a localização mais frequente, tá? E dentre elas, o carcinoma basocelular é o campeão, não é, tá? Porque pálpebras não é por nada, mas é a continuação da pele, né? Tá? Então, é claro que quando a gente pega um caso assim, por exemplo, né? Um caso que realmente é um caso de tumor, né? Muito, muito avançado, já infiltrando pálpebra superior, pálpebra inferior, a região do nariz. Então, quando você vê um caso assim, né, de anos e anos de evolução, né? Realmente a gente fica numa situação muito complicada, sem ter muito o que fazer, né? Não é verdade? Agora, se a gente examinasse esse paciente algum tempo atrás, já teria uma visão diferente. Esse paciente era dessa forma antes, né? Então, um tumor mais limitado, talvez um pouco mais fácil da gente abordar, da gente conduzir, não é? Tá? Mas tanto essa primeira foto que eu mostrei para vocês, quanto essa, né? Nitidamente são casos de neoplasia, né? Eu acho que qualquer médico, né, ou não médico que seja, olha para um caso e fala, nossa, isso aqui pode ser um câncer, né? Mas, e vejam, né, que antes de ser assim, ele começou de alguma forma, não é? Então, eu acho que esse conjunto, né, tá? Eu sempre gosto de mostrar, porque ele mostra de que jeito que uma neoplasia progride e como que a gente pode atuar, né? E se a gente atuar nessa fase, realmente a gente consegue tratar e curar o paciente, não é? Com melhor qualidade de vida, não é? Então, isso é importante. E eu gostaria de discutir com vocês aqui, né, em relação às características, né, que tornam uma lesão palpebral suspeita, porque eu acho que a atitude número 1 apareceu alguma lesão
em pálpebra, puxa vida, será que isso aqui pode ser uma neoplasia? Eu acho que essa pergunta é uma pergunta importante que a gente deve fazer como oftalmologistas, né? Tá? Na hora de a gente fazer um exame ectoscópico, na hora de fazer uma biomicroscopia, né? Então, e já que, em relação aos tumores palpebrais, os mais comuns são constituídos pelo carcinoma basocelular, então, quais características, né? Então, é aquilo que a gente vai estar frisando de novo para vocês, né? Quando na borda palpebral, né, você tem perda de cílio, opa, né, é um sinal amarelo que se acende, né? Quando essa lesão, ela é uma lesão arredondada, uma lesão com bordas peláceas, telangiectasias, ulceração central, até com presença de crosta, essas são características importantes. Mas eu diria para vocês, a perda de cílios, né, de todas essas características, é digamos assim, é um sinal que mais acende aquela luz, assim, opa, peraí, isso aqui pode ser que não seja uma coisa boa, né? Tá? Uma outra forma do carcinoma basocelular se manifestar também, né? Também é uma lesão sobreelevada. Ela pode ter uma cor um pouco, ela pode ser pigmentada, e pode ser um basocelular também, né? Tá? Mas, às vezes, ela pode ter uma infiltração mais difusa e não constituir como uma nodulação propriamente dita e sem uma ulceração, tá? Então, constituindo o mesmo carcinoma basocelular, mas de uma forma um pouco mais infiltrativa. São esses dois polos de apresentação de carcinoma basocelular que eu acho que são os mais interessantes, que eu gostaria de frisar. Em relação ao carcinoma espinocelular, é a segunda neoplasia mais frequente em pálpebras. Então, ela apresenta características muito semelhantes ao basocelular. Muitas vezes a gente não consegue, só de olhar, a gente diferenciar essas duas entidades. O carcinoma espinocelular, ele tem uma característica de invasão, ele é mais fácil de invadir, ele realmente ele tem um crescimento mais rápido, né? Mas se a gente for examinar, principalmente em regiões, né, de transição de epitélio, né, de mucosa para o epitélio ceratinizado, por exemplo, né, tá? Então, esse é um caso de carcinoma espinocelular que realmente ele é o segundo mais comum e diferente do basocelular, né, que a gente não tem metástase, o espinocelular ele pode metastatizar não somente para gânglios, né, tá, linfonodos e realmente assim tem uma invasão local, uma invasão facial muito pior, né, do que o basocelular e a gente sempre tem que ficar de olho nele, não é? O terceiro tumor maligno que eu gostaria de salientar para vocês nessa noite é o carcinoma de células sebáceas, não é? Que caracteristicamente ocorre em indivíduos idosos, principalmente assim, indivíduos da raça amarela, né? É muito frequente em orientais, em japonês, coreanos, chineses, mas muito comum também nos indianos, né? Tanto é que em algumas áreas da Índia, né, o carcinoma de células sebáceas é o primeiro tumor maligno mais frequente em pálpebras, né? E a gente não pode esquecer também, né, que ele pode se manifestar na forma de calásio. Parece um calásio, você tira o calásio e ele volta e, na verdade, é um carcinoma de células sebáceas. Ou pode se manifestar também como caso de uma blefarite unilateral que não responde a nenhuma medicação, tá? Então, muito cuidado, tá? Calásio, blefarite unilateral, sempre tem um pé atrás. Pode ser carcinoma de células sebáceas, na verdade, tá? Então, em casos que a gente tem uma certa suspeita, por favor, né, aqui uma biópsia, ela é mandatória para a gente poder esclarecer. E o último
tumor, né, maligno que eu gostaria de salientar em relação ao ponto de vista clínico, né, para a gente não se estender muito, né, é o melanoma de pálpebra, tá? Então, o melanoma palpebral, realmente, assim, uma lesão melanocítica extremamente temida, mas que entre os 4 tumores mais frequentes é o quarto, né? Felizmente, a gente não tem tantos casos de melanoma palpebral. E lembrando também da regra ABCD, né? Que em pálpebras também pode não ocorrer, mas só lembrando para vocês que são lesões que podem ser assimétricas, então não são lesões redondinhas, bonitinhas, as bordas, elas são bordas irregulares, né? O C de cores, né? Mais de um tom, né? De marrom aqui no caso, e D de dimensão, em geral, uma dimensão maior do que 6 milímetros na hora do diagnóstico, né? Mas a gente ter essa regrinha mnemônica na cabeça para a gente lembrar das características de melanoma palpebral, né? E a perda de cílios não é uma característica de melanoma palpebral. A gente pode ter um melanoma palpebral com cílios muito normalzinhos, tá? Então, essas são as características clínicas que eu gostaria, né, de estar mostrando para vocês, né? Agora, passando para outra etapa, como proceder agora na suspeita de uma neoplasia palpebral, quer seja carcinoma espinocelular, quer seja o melanoma, o que a gente pode fazer? Uma perguntinha que eu lancei aqui para vocês. A gente faz biópsia, não é? A gente faz uma ressecção e reconstrução, nós observamos ou fazemos um tratamento clínico? O que vocês acham, né? Na suspeita de uma neoplasia palpebral, tá? Então, a gente tira um pedacinho e mandamos para exame? Certo, correto, a gente pode fazer isso. Ou, não, eu não quero fazer biópsia, eu quero já ressecar e eu posso reconstruir na hora. Eu posso fazer isso? Sim, essa também é uma conduta acertada, mas se você não tiver a biópsia prévia, né, eu sugiro que quando a gente for ressecar, que nós tenhamos um patologista em sala, que a gente possa fazer congelação para não confundir e tirar uma lesão inteira como se fosse uma neoplasia, né, de pálpebra e de repente ser, por exemplo, um lúpus discoide, né, tá? Então, a gente já viu casos assim. Então, ressecar e reconstruir, tudo bem, certíssimo, mas que a gente tenha um patologista na sala. Se a gente não tiver um patologista na sala, então faça uma biópsia previamente para a gente ter certeza do que a gente está cuidando, né? Agora, observação e tratamento clínico realmente é na suspeita de uma neoplasia palpebral, não, né? Tá? Então, eu acho que a gente tem que tomar uma conduta bastante proativa, tá? Em geral, né, o plano ideal é ter uma biópsia de congelação em sala. Eu sei que isso não é possível em todas as regiões do Brasil, em todos os hospitais, mas isso, conforme eu coloquei aqui, seria o ideal, né, tá? Para quê? Para que a gente tenha uma noção do que se trata, se é realmente uma neoplasia mesmo, e a gente ter uma noção de que as margens cirúrgicas, não é, estejam livres para a gente poder fazer uma reconstrução de uma forma mais fácil. Mas eu entendo que isso pode não ser possível em vários lugares. Então, se isso não for possível, o que a gente pode fazer? Infelizmente, a gente vai ter que trabalhar com as margens cirúrgicas, né? Tá? Trabalhar para que a margem cirúrgica mais ampla para evitarmos uma eventual recidiva da lesão já numa pálpebra reconstruída, né, tá? E aí, quando a gente já tem a biópsia, né, tá? A gente tem que fazer o planejamento da nossa cirurgia em se tratando de neoplasia, né? Tá? Então, esse ponto é fundamental, não é? Por que o planejamento cirúrgico ele é importante, tá? Disso depende se a sua cirurgia vai ser um sucesso ou não. E a gente tem que pensar sempre no paciente como um todo, não é? Verificar em relação à idade do paciente,
o tipo de anestesia que ele suporta ou não, as condições clínicas, comorbidades e medicações que devem ser suspensas ou não, né? Em relação ao estado imunológico, né? Então, todas esses parâmetros, né? A gente deve ter. E não a gente pensar na pálpebra e falar, não, eu quero tirar esse tumor de pálpebra, então eu já estou agendando, tá? Então, vamos ver se o paciente tem condição cirúrgica para a gente fazer o que a gente pretende fazer, não é, tá? Será que ele consegue suportar uma anestesia geral? Não. Ou é um caso que dá para a gente resolver com uma sedação? Não. Ou uma anestesia local simples, né? Tá? Então, esses fatores, eles são importantes. E tem alguma coisa também, né? Que quando a gente é um cirurgião mais jovem, né? Tá? É mais, digamos assim, não diria afobado, né? Mas quer mostrar serviço, quer operar, então a gente às vezes pode não levar isso em conta, né? Tá? Então, fazer a pergunta, eu, né, consigo lidar com esse caso? Será que não é muita areia para o meu caminhão? Tá? Eu vou precisar de um auxílio de terceiros, de outras especialidades, de alguém da cabeça e pescoço, otorrino, né? Tá? Um cirurgião plástico geral, né? Tá? Então, peçam socorro sempre que vocês acharem necessário. Eu acho que a gente só tende a melhorar o nosso cuidado com o paciente, né? E eu sempre falo também uma coisa importantíssima, né? A gente tem que ter um plano cirúrgico, né? E o plano cirúrgico, a gente não tem que ter só um, não é? Ter pelo menos mais 2 planos, né? Isso, quando eu falo plano cirúrgico, seria em relação à reconstrução, tá? Então, reconstruir da forma A, reconstruir da forma B e reconstruir da forma C, se os 2 planos iniciais não funcionarem, tá? Então, e por causa disso, a gente sempre recomenda, olha, a gente vai retirar um tumor, você sabe se o tumor é de pálpebra inferior, pálpebra superior, canto medial, canto lateral, então vamos rever técnica de reconstrução antes, né? Tá? Para a gente poder fazer uma reconstrução da melhor forma possível, né? Eu, né, mesmo agora, toda vez que eu vou fazer um tumor, eu sempre dou uma revisada antes, né? Na noite anterior, um dia antes, né? Para a gente fazer o melhor planejamento possível, né? Para a gente verificar também, a gente vai usar enxerto? A gente vai usar retalho? Sempre que possível usar retalho, né? Mas não tenho vergonha de usar enxerto também quando a gente não conseguir usar retalho, tá? Ok? Melhor o enxerto do que você não fazer nada, né? Tá? A gente também tem que checar em relação às condições locais e materiais, em relação ao ambiente cirúrgico, se a gente vai precisar de microscópio, se o microscópio é bom, se a gente vai filmar a cirurgia, se o instrumental é adequado. E instrumental, eu diria para vocês que a gente tem que ver sempre, uma coisa muito importante, da gente ter 2 caixas cirúrgicas, tá? Uma caixa, tá? Para a gente tirar o tumor e uma segunda caixa para a gente fazer reconstrução desse tumor, tá? Então, sempre entrem nessa cirurgia com 2 caixas de instrumental, tá? Em relação às condições pré-operatórias, né? Então, checar sempre os exames pré-operatórios, vocês sabem que agora a gente está com essa história do pessoal estar usando muito aqueles substâncias, né? Similares ao glucagon, né? Tanto para o controle do diabetes, quanto para emagrecer, né? Tá? Então, a liraglutida, o Saxenda, o Ozempic, né? E a gente tem que suspender essas medicações alguns dias antes, né? Tá? Então, isso é um cuidado muito importante, né? Com as medicações que a gente deve suspender, principalmente em relação a anticoagulantes, né? Tá? Para a gente não ter o problema de sangramento também, né? O tipo de anestesia é importantíssimo, conforme eu falei para vocês, saber, decorrente, né, do tamanho, do tipo do tumor, se a gente vai fazer com anestesia geral ou não. Isso é muito importante, principalmente quando a gente vai rodar retalhos grandes, né?
E outra coisa que nós, oftalmologistas, né, é sempre paciente ambulatorial, né? Então, quando a gente tem um tumor um pouco maior, considerar a necessidade de internar esse paciente imediatamente após a cirurgia também, né? De o paciente pernoitar no hospital, manter esse paciente internado, principalmente naqueles casos onde tem um sangramento maior, tá? Então, eu acho que isso, né, da gente ver o lado do paciente, a gente checar em relação às nossas condições, em relação ao ambiente, né? Então, isso é fundamental para que a gente tenha sucesso na nossa cirurgia, né, tá? Então, assim, quanto em relação à ressecção, né, do tumor, né, eu diria para vocês, a ressecção do tumor é a parte mais fácil, tá? É mais fácil porque qualquer cirurgião consegue ressecar um tumor, né, tá? A parte de reconstrução que é o mais difícil, né? Mas tem alguns detalhezinhos em relação à ressecção de tumor que eu gostaria de mostrar para vocês. Uma delas em relação à margem cirúrgica, tá? Então, às vezes, você pode achar que um tumor é pequeno, né? Mas a gente tem que fazer uma margem de segurança e quanto pior é o subtipo histológico, por exemplo, né? Maior a margem cirúrgica que a gente tem que fazer, né? Então, eu diria para vocês que a melhor ressecção é daquele que não vai fazer reconstrução, porque ele não está enviesado, vai tirar o tumor o tamanho que deve ser tirado, né? Tá? Mas assim, não pensem em economizar a pálpebra, né? Tá? Porque tumor realmente tem que ser tirado. Em geral, em relação às margens cirúrgicas, a gente varia entre 2 a 5 milímetros, né? Quando é um carcinoma basocelular, né, da forma nodular, eu acho que 2 para 3 milímetros de margem está ótimo, né? Mas quando se torna de um tumor infiltrativo, né, ou um espinocelular, um melanoma, aí já de 4 para 5 já é importante, né, tá? E, assim, uma vez que a gente tirou o tumor, então nós vamos reconstruir, tá? Então aqui está muita gente interessada nessa parte da aula, né? Mas temos uns princípios que são importantes, tá? A gente tem que criar uma margem palpebral estável, a gente tem que fazer, reparar uma altura palpebral adequada, essa pálpebra, ela tem que fechar, né? A superfície interna, ela deve ser lisa e epitelizada. Isso é muito importante, né? A gente não pode esquecer da superfície interna, tá? E, por último, a gente tem que pensar também na simetria e na cosmética em comparação com o outro lado, tá? Mas a criação de uma margem palpebral estável, principalmente naqueles casos, é claro, né, de comprometimento de margem palpebral, essa eu acho que é a nossa prioridade máxima, tá? Ok? E é claro que todo mundo já viu essa regra, né, tá? Dos 25%, né? Então, em qualquer livro tem, né, de reconstrução. Então, tumores, né, abaixo de 25%, a gente pode fazer uma sutura, tanto na pálpebra superior quanto na pálpebra inferior. A gente pode fazer uma aproximação direta, a gente pode fazer uma cantólise, né, e uma cantotomia, caso você precise, né? A gente pode, se o tumor é maior, né, entre 33% até 50%, um retalho de Tenzel pode ser feito. A gente pode também lançar mão de um retalho miocutâneo, um enxerto de tarso livre, ou a gente pode rodar um retalho de pálpebra superior para pálpebra inferior, né? A gente pode rodar um retalho malar, né, que é o retalho de Mustardé, né? Então são nomes, né, que vocês ouvem falar, né, tá? Mas aqui eu não vou falar de todas essas técnicas, né? Eu vou só mostrar, né, que quanto maior a área de retirada, maior tem que ser o retalho a ser rodado, né, tá? Para que a gente não tenha muita tensão que vai causar uma deiscência da nossa reconstrução, né, tá?
o que eu gostaria de mostrar, né? Eu vou mostrar aqui 2 vídeos. Esse vídeo primeiro, a reconstrução em pentágono, a reconstrução em bique, eu faço questão de mostrar. Por quê? Porque esse tipo de reconstrução, o R1, o R2, o R3, ele tem capacidade de fazer, tá? Então, esse tipo de reconstrução é a reconstrução que a gente faz, por exemplo, em trauma, em pronto-socorro, em pronto atendimento de laceração palpebral. É a mesmíssima técnica, tá? Então, por isso, eu trouxe aqui para mostrar para vocês, né? Tá? Então, a regularização das margens da lesão, né? Tá? A primeira coisa que a gente vai fazer uma sutura na linha dos cílios. Em geral, esse é um reparo que nós fazemos. Eu gosto de já deixar esse reparo com o próprio Vicryl 6 zeros, né? Tá? Que a gente vai manter. A reconstrução por planos da margem palpebral, né? A gente gosta muito de utilizar o Vicryl 6 zeros, então a gente fechar, né, o tarso, né, espessura parcial do tarso, a gente não deixa sutura roçando a face interna, né, tá? A gente vê, então, que é uma sutura feita sem tensão, não é? Mas a gente, na hora de fazer essa reconstrução do pentágono, né, tá? A gente também não pode deixar tão flácido assim, não é, tá? Mas vocês vejam aqui, não é? Então, o cuidado da gente fazer essa sutura do tarso, a margem palpebral, né? Então, suturando a linha cinzenta e, sempre que possível, a gente faz 3 linhas de sutura, né? Tá? A sutura na linha dos cílios, na linha cinzenta e na transição cutânea mucosa. Mas nem sempre é possível a gente fazer essas 3 camadas, né? Na margem palpebral. Aí a gente costuma fazer 2, uma na linha dos cílios e a outra mais ou menos entre a linha cinzenta e a transição cutânea mucosa, tá? Então, e uma dica interessante também é que nessa reconstrução em pentágono, sempre tentar deixar a sutura um pouquinho evertida, um pouquinho para cima, porque com o tempo ele vai estar abaixando, né, tá? Mas eu faço questão, né? Então, reconstrução em pentágono, o BIC, né, tá? Esse é uma técnica que todo mundo deve fazer, todo mundo deve saber, né, tá? Então, que vocês podem fazer essa técnica, né, tá? Lá no interior ali da Amazônia, mas conseguem fazer, tá? Essa é a reconstrução mais tranquila que se tem, né? Tá? Então, aqui é só para mostrar o detalhe da sutura. Uma coisa interessante, né? Muitas vezes eu faço isso aqui também, né? De pegar todas essas suturas da margem palpebral e a gente deixa compridinho e nós anodamos nessas suturas mais distantes também, né? Para não ficar roçando a córnea, né? Mas assim, não é sempre que você precisa fazer isso, não, tá? Para evitar também que essas suturas de margem interfiram e causem uma desepitelização ou uma ceratite, né? Algumas vezes a gente lança a mão também de colocar uma lente, né? Uma lente terapêutica, né? Deixa aí a lente enquanto a gente deixa os pontos, né? Os pontos de margem palpebral, eu sugiro retirar com 14 dias, né? Então, durante esse tempo, eu deixo a lente de contato e aí a gente não precisa deixar esses fios tão compridos assim, né? Então, esse é o detalhe da técnica do pentágono, da técnica de BIC, né? Então, aqui só para mostrar para vocês, olha, que um CBC, ele pode ser pigmentado, né? Vejam, aqui eu estava achando já que isso aqui era um melanoma, né, tá? Mas a congelação mostrou, e depois a parafina mostrou que era um carcinoma basocelular pigmentado de pálpebra superior, e eu fechei aqui simplesmente fazendo um pentágono, não é, tá? Um pentágono que a gente nem precisou fazer cantotomia, nem nada, uma aproximação direta, né? Tranquilo, né? É o que a gente chama de filé, né? Tá? Agora,
casos como esse, né? Então, quando eu falei daquele planejamento, né? Tá? Vejam como é importante, né? Vejam aqui uma paciente relativamente jovem, 40 e poucos anos, né? Apresentava um nódulo ulcerado, inflamado por meses e meses, né? A gente tirou essa lesão, né? Na verdade, era um espino celular, e vejam que até ficar com margens livres, né? A gente tirou uma quantidade grande. E aqui você bate o olho e fala assim, isso aqui tem 30%, né, de comprometimento na horizontal, né? Acho que eu consigo aqui fazer uma cantotomia, uma cantólise e eu vou aproximar. Esse poderia ser o plano A, né? Mas, e o plano B? Né? A gente não conseguiria fazer só com o plano A, né? O plano B, nesse caso, foi a reconstrução por Mustardé, né? Tá? Então, que eu realmente resolvi, né, fazer um retalho malar. E vocês vejam que na hora da gente reconstruir, né, vejam o tamanho do defeito, né? As suturas na reconstrução, a gente utilizou cartilagem auricular para fazer a reconstrução da lamela posterior, e vocês vejam o aspecto após 2 meses da cirurgia, paciente com a margem palpebral boa, né, tá? É claro que não tem cílios numa parte, mas oclui bem, anatomicamente está bem, fechando bem, né, tá? Então, é um tipo de reconstrução que realmente a gente deseja em todas as reconstruções grandes, né? Tá? Agora, tem um artigo interessante que nós discutimos na última reunião nossa lá da USP, né? Que versou sobre tumores, né? E foi esse mês, né? A gente discutiu um artigo interessante do autor chamado Algu, né? Tá? Que apareceu na Plastic Reconstructive Surgery de 2019. É um trabalho interessante, né? E por que a gente discutiu isso, tá? Porque a gente sempre fala na reconstrução palpebral, leva em conta o defeito horizontal, né? A regra dos 25%, 50%, 75% e 100%, né? Esse artigo é interessante porque ele propõe a classificação baseada no parâmetro vertical também, né? Então, ele considera como unidades verticais a região pré-tarsal, a pré-septal, essa junção pálpebro-malar, ele classifica como complexo pré-tarsal e pré-septal, e ele considera como perda de subunidades verticais, assim, ó, né? Então, quando você perde o tarso, quando você perde a região pré-septal, e as complexas, quando você perde todo esse conjunto pré-tarsal e pré-septal, que realmente é o que acontece com a gente nos casos piores, né? Tá? E nesses casos, quando você tem o comprometimento só septal, só a região malar, né? Digo, né? Mas, assim, o que a gente pode dizer, né? Desse artigo que a gente infere, né? Tá? Por esse DOI, vocês podem conseguir baixar esse artigo, é que realmente, assim, o tumor, ele, em geral, ele cresce de uma maneira, digamos assim, centrífuga, né, tá? Então, e toda vez que a gente vai reconstruir um tumor grande, né, a gente vai estar reconstruindo tanto na horizontal quanto na vertical, né, tá? Então, essa é a crítica a esse estudo, mas eu achei interessante a gente estar citando aqui nessa apresentação, tá? Quando não envolve margem palpebral, ela é realmente simples, né? Então, como no caso, olha só, essa paciente, ela veio para mim, né? Era uma paciente que já havia sido submetida a uma retirada, né? De vaso celular do lado direito, ela tinha feito a radioterapia e por causa da radioterapia, ela teve uma atrofia do olho, né? Tá? Então, ela queria que eu resolvesse o problema da cavidade do lado direito, mas no exame a gente foi checar que ela apresentava uma lesão muito sugestiva de carcinoma vasocelular nessa região do canto medial, né? Tá? E vocês vejam que eu tirei e simplesmente rodeio um retalho, né? Uma boa oclusão, o paciente ficou super bem, satisfeita. Então, não envolvendo margem palpebral, realmente o caso é fácil também,
tá? Então, vejam aqui, depois a paciente já reconstruída, e a gente adaptou uma lente, né? Aqui uma lente escleral, e depois a gente teve que fazer alguma coisa também em relação a essa pálpebra para melhorar um pouco a estética desse paciente, né? Mas o olho único dela, ela ficou bem, e o tumor também retirado e zerado, né? Tá? Então, aqui um exemplo de um caso mais simples, né? Agora, conforme eu falei para vocês, nesse processo de reconstrução, a gente tem que pensar muito nos retalhos, né? Tá? Então, aqui, esse esquema é para retalhos para a pálpebra superior, só para mostrar para vocês, porque a pálpebra superior ela é mais difícil, né, de ser reconstruída, né? Então, a gente pode deslizar retalhos dessa região supraciliar, né, que é o retalho de Frick. Então, deslizamento de retalhos, né, da testa, de glabela, da região frontal, e retalhos de transposição também, né? Então, aqui, só para dar uma en passant para vocês, né, de onde que a gente pode estar deslizando os retalhos, né, e como que a gente deve sempre pensar, né, na área, né, da irrigação do retalho, né? Então, a gente tem que ter um leito de irrigação bastante favorável para que a gente tenha uma reconstrução bem sucedida, né? Tá? E eu vou mostrar para vocês agora, né, nesse slide, o que a gente vai estar fazendo com esse caso, né? Esse paciente, ele apresentava um carcinoma de células sebáceas de pálpebra superior. E vocês vejam por esse defeito aqui, né, que nós precisamos tirar a margem palpebral, a região pré-tarsal, a região pré-septal, e ele invadia outras regiões aqui também, né? Quase ia até a região do supercílio. Nós fizemos a reconstrução com a técnica de Cutter-Budge, né? Que é uma técnica, né? Tá? Que a gente faz um retalho de pálpebra inferior para pálpebra superior, né? E depois nós temos uma segunda etapa que a gente tem que fazer a liberação desse retalho, né? Tá? Então, vou estar mostrando aqui para vocês essa reconstrução, né? Vejam, né, o tumor inicial, né? Então, inicialmente tinha se feito um enxerto de pele, várias coisas, mas que vocês puderam ver que ele ficou com defeito, e o paciente tinha muita ceratite, né, tá? Então, nessa hora a gente resolveu fazer essa reconstrução, né? Então, nós deslizamos o tecido da pálpebra inferior. Então, aqui eu estou reavivando as margens da pálpebra superior, né? Então, a gente tem que ter uma margem sangrante, digamos assim, uma liberação da lamela posterior e da lamela anterior. Aí a gente vê o quanto que está faltando dos tecidos, e aqui a gente está confeccionando o retalho, né? Na verdade, isso aqui não é só pálpebra inferior, né? Acaba sendo um retalho de, assim, quase região malar aqui também, né? Então, é um retalho de pele e um pouquinho de orbicular também, que acabou indo, e olha como a gente está transpondo esse retalho para a região da pálpebra superior, não é? E a sutura, tá? E no segundo tempo que a gente abriu, né? Tá? Eu estou usando aqui um fio nas áreas, né, que tem mais, que vai ficar mais profundo. Nós utilizamos o fio de Vicryl 5 zeros, né? Mas a gente usa também bastante fio inabsorvível do tipo mononylon 5 zeros e 6 zeros também, né? Tá? Então aqui é só
a sutura por planos, né? Tá? Eu não sei se eu tinha colocado nesse vídeo a retirada, né, da abertura desse flap. Eu acho que eu tinha, sim. Vamos ver? Né? Então, aqui, a sutura, né, dessa área que ficou aberta, né, na região pálpebra inferior, não é uma reconstrução que a gente faz muito, né? Olha, né? Vejam a viabilidade, né? Está com uma cor muito boa, teve uma integração interessante, e agora fazendo a etapa seguinte de liberação desse retalho. Então, não pode ficar faltando nem material para a pálpebra inferior e nem para a pálpebra superior. E depois, aqui, a sutura, né, da borda palpebral e da região doadora também, né? Então, sempre se preocupar, né, em a gente fazer um reavivamento de bordas e, eventualmente, suturar bem para a gente evitar a formação de granulomas, né, tá? Principalmente esses granulomas piogênicos que podem ocorrer, né? Tá? Então, aqui regularizando, e vocês vejam no pós-operatório que esse paciente, ele já tem uma pálpebra, a margem palpebral, né, tá? Que é mais importante, uma margem palpebral bem regularizada, né? Agora, toda vez que a gente faz essas técnicas, né, de passar uma parte da pálpebra, lamela posterior de cima para baixo, no caso do Hughes, ou a técnica de Cutterbird de baixo para cima, né? A gente tem que ter certeza absoluta, pessoal, mas absoluta, que a gente não tem nenhum tumor residual. Porque imagina se esse caso, se tivesse algum tumor residual na pálpebra superior, a gente estaria levando esse tumor para a pálpebra inferior, né? Tá? Então, por isso que quando eu uso Cutterbird ou a técnica de Hughes, né, tem que, assim, cuidado ao máximo, né, e a congelação ali em sala, que é importantíssima, tá? Ok? Né? Aqui, então, aqui, ó, tá? Então, não levar tumor junto, tá? Se vocês fixarem isso, tá? Eu já me dou por satisfeita, né? É a mensagem principal da aula, né? Retalho de uma pálpebra para outra, cuidado, né? Muito cuidado, não levar tumor junto. E olhem só, pessoal, tá? Existem N técnicas de reconstrução, tá? Tanto pálpebra superior, pálpebra inferior, medial, lateral, né? Esse esquema é bastante interessante, que a doutora Mariana Meirelles fez aqui, né? De outro livro também, né? Mas vejam a enormidade de técnicas. A gente precisa saber de tudo isso. Olha, eu acho que é bom a gente saber umas 2, 3 técnicas para a pálpebra superior, umas 2, 3 técnicas para a pálpebra inferior, né? Umas 2 técnicas para canto medial e umas 2 técnicas para o canto lateral, tá? Então, sempre a gente ter isso na nossa manga, né, tá? Mas, assim, existem técnicas e técnicas, tá? Eu acho que, para a gente finalizar, né, tá? Quando a gente reconstrói espessura total, né, tá? A gente vendo a lamela anterior ou posterior, uma das lamelas a gente tem que usar um retalho, sempre que possível, tá? Na reconstrução, a gente tem que maximizar a tensão horizontal, tá? Como assim maximizar a tensão horizontal? Porque se a gente deixar flácido, a gente vai ter um ectrópio, né? A gente vai ter uma pálpebra que não vai estar numa posição boa. E minimizar a tensão vertical significa simplesmente para a gente não ter uma retração palpebral nem inferior nem superior. A fixação cantal é essencial, tá? E repor tecido, né, com tecido semelhante, né? Então, tarso com tarso sempre que possível. Eu uso muito enxerto de tarso livre da pálpebra superior em vez de Hughes também, né? Isso me dá uma segurança maior. Mas, que nem eu havia falado previamente para vocês, ó. Se tiver que usar enxerto, use enxerto sim, tá? Então, às vezes, você faz
retalhos e tudo mais, e fica faltando um pedacinho. Não é que a gente tem que colocar enxerto mesmo, não tem como, né? Tá? Ok, pessoal? Eu acho que era isso que eu tinha que mostrar para vocês, né? Não sei se ficou claro, né? Não sei se ficou longo aí, né, Cecília? Né, Michel? Né? Mas, Não, ficou ótimo. né? Espero Mais uma que, belíssima aula. né? Tá? Então vamos abrir então para perguntas, para comentários, né, Cecília? Né? Se alguém com quiser certeza. comentar aqui, né? Eu vou começar até por uma minha, viu, doutora Susana? Claro. Que, de modo geral, a senhora faz o segmento desses pacientes. Eu digo assim, fez a excisão, retirou uma tumoração, um diagnóstico do CBC de imagens livres. Como é que a senhora faz o acompanhamento? O acompanhamento é assim, eu tirei o tumor, tal, digamos assim, a gente dá alta da reconstrução, né? Tá? Então, reconstruiu bem, tal. Eu peço para esses pacientes voltarem, né, 6 meses depois, eu vejo assim, 6 meses estiver bem, né, voltam com 1 ano, né? Está 1 ano, tá bem? Volta com 2 anos, e assim, até completar 5 anos, né? Completou 5 anos, eu dou alta para o paciente. Mas muitos pacientes, eles não querem ir embora, né? Tá? Eles não querem ir embora exatamente para a gente ficar examinando sempre, né? Porque, de repente, a gente acha algum outro tumorzinho em outro lugar, né? Tá? Então, mas eu acho que isso seria o aconselhável. Agora, muitas vezes em serviço público, isso não é viável, a gente está mandando voltar todo ano, né? E aí a gente vai esticando, né? Primeiro ano, né? 1 ano, aí depois volta 2 anos depois, e assim vai, né? Até completar 5, né? Tá? Ok? Como é que a senhora encaminha para um oncoclínico? No caso de um carcinoma de glândulas sebáceas? Ah, tá. É assim, né? É que a gente trabalha em centros de referência, né? Então, por exemplo, digamos que no HC é mais fácil, né? Tá? Então, a gente já solicita a avaliação do pessoal da oncologia, principalmente para pesquisa, né? De metástases linfonodais, né? Tá? Para pesquisa de metástases à distância também, né? Então, a gente consegue fazer um encaminhamento fácil no HC. Agora, por exemplo, na clínica privada, a gente tem alguns profissionais de referência, né, em oncologia, então, em geral, eu acabo solicitando, né, uma ajuda para eles, né? Eu realmente, assim, no caso de carcinoma de células sebáceas, eu não assumo o caso sozinha, não, sabe? Tá? Eu acho que dá um respaldo muito importante, né? Tá? Porque a gente não é oncologista, né? Nós somos, assim, especializados em tumores da nossa área, mas principalmente, né, em controle de abdômen, né, tórax, essas coisas assim, né? Tá? Não, eu acho que a gente tem que ter sempre um respaldo deles também, né? Tá? Okay. Eu vou começar a fazer as perguntas do chat aqui. Ok. Então, teve uma pergunta até da doutora Ilana, que é do nosso departamento, e que queria saber se, na inviabilidade de a gente ter uma biópsia de congelação, qual seria a programação? A senhora acha que indica que deve fazer inicialmente uma biópsia incisional para depois partir para uma reconstrução? Então, eu acho que depende muito do tamanho do tumor, tá? Se o tumor, ele é pequeno, não é? Tá, tudo bem, você consegue tirar com margem, né? Você consegue aproximar bem, você pode fazer uma biópsia excisional, não é? Tá? Com margem de segurança. Agora, quando o tumor ele é grande, não é? Você precisa fazer um planejamento cirúrgico maior, aí eu aconselho fazer uma biópsia incisional, para você ter certeza do que para você poder até conversar com o paciente e orientar de que modo que você vai fazer a sua reconstrução, né? Tá? Então, sempre que possível, eu acho que é o tamanho, né, que é importante, né? Tá? Sobre o Mickey Mold no CBC. Tá. Eu sou o maior fã de Mickey Mold, né? Eu gosto muito desse creme, né? O Mickey Mold
5%, né? Tem o nome comercial Aldara, Ixion, né? E tem outras marcas também, né? Tem genéricos também, né? Então, realmente, assim, antes era caro, barateou muito, né? Então, eu gosto muito de utilizar esses casos, por exemplo, em carcinoma basocelular nodular e superficial, tá? A gente sabe que, assim, não tem estudo que mostre que você tem um tumor bastante volumoso, o quanto que o imiquimod ele consegue entrar, né? Então, assim, quando ele é muito profundo, eu não costumo indicar, não, tá? Então, ele tem que ser, digamos, em região do canto medial, por exemplo, né? Aquelas lesões que estão iniciando, né? Lesões menores, né? De que 10 milímetros, 15 milímetros no máximo, pacientes que não querem operar, pacientes muito idosos, e eu tenho usado também, a gente no HC, a gente até tem usado como uma terapêutica que a gente chama de neoadjuvante, né? O neoadjuvante seria assim, você tentar encolher o tumor para você poder operar depois, né? Uma massa menor, né? Tá? Ok? Foi. Trouxendo em relação à técnica de Mohs. Pois é, eu nem citei, né? A técnica de Mohs, que assim, é a técnica considerada, assim, padrão ouro, né? Tá? Então, se você tiver possibilidade de você ter um cirurgião de Mohs ali, na verdade não é nem um cirurgião de Mohs, é o patologista que faça Mohs, né? Tá? Então você vai tirando e vai examinando a borda, eu acho que realmente seria o melhor. Mas, sinceramente, né, tá? Eu acho que assim, na minha prática clínica, eu acho que o Mohs, ele é muito caro, né? Você conseguir fazer Mohs junto, e ele é muito, muito demorado, né? Se a gente tivesse diferenciação, né? Por exemplo, se viesse para mim só para reconstruir tumor, né? Uma vez que tivessem tirado, como nos Estados Unidos o pessoal faz muito, tá? Tudo bem. Mas aqui a gente tem que tirar o tumor e a gente tem que reconstruir também, né? Então, eu acho que o Mohs não é muito prático nesse sentido. Então, eu prefiro ter assessoria, né? De patologista de confiança para a gente que possa fazer o nosso a congelação, né? Mas em caso de tumor, carcinoma escleroderiforme, né, recidivado, aí realmente a gente tem que chamar um patologista para fazer Mohs junto também, né? Tá? Na prática, é congelação, né? Exato. Uhum. Uma pergunta aqui, até de Camila. Geralmente, o que a senhora prescreveria no pós-óbito desses pacientes? Se passa alguma área específica? Não. Olha, assim, no pós-operatório e imediato mesmo, né, tá? Assim, eu gosto muito de pomada Regencel, né? O velho Regencel, que pode entrar no olho, tudo mais, mas pomada para cicatrização mesmo, não costumo prescrever não, viu? Tá? É só uma pomada antibiótica e, eventualmente, também em pessoas que têm alergia, né? Nem pomada eu prescrevo, né? É limpeza local com povidine e só, né? Tá? Assim, aquelas coisas de, será que posso usar a arnica, posso usar cicaplast e tudo mais? Isso, na verdade, é quando o paciente pede mesmo, né? Tá? Mas, em geral, o paciente que nos procura por tumor, dificilmente tem muita preocupação, assim, estética, né? Mas, assim, um óleo de rosa mosqueta, né? O Bepantol, né? Ali para
para passar, tudo bem, né? Então, são coisas que os pacientes conseguem comprar, né? De qualquer hospital, né? Tá? Ok. Uhum. Uma pergunta bem prática aqui. Alguém está querendo saber o local preferencial que a senhora... Importante, importante. Uhum. Qual a porção da lesão? Periferia, centro, né? Periferia. Periferia que, assim, para o patologista é muito importante que a gente deixe uma referência para ele, né? Tá? Então, a gente tem que tirar um pedaço de pele normal e um pedaço de pele comprometida. Então, tem que ser periferia. Se você tirar o meio da lesão, que a gente quer, né? Tirar o meião da lesão, tem grande chance de você ter necrose lá e não ter tecido viável, né? Para o patologista, né? Tá? Então, tem que tirar um naco bom para o patologista, tá? Não é coisa de 1 milímetro, não, viu? Tá? Okay? Né? E deixa cicatrizar por segunda intenção? Praticamente sempre por segunda intenção, tá? Se você tira um pouco maior, aí aproxima, dá 1 ou 2 pontinhos, né? Tá? Mas eu não gosto de suturar muito, não. Afinal de contas, você vai ter que operar de novo, né? Tá? Tá manipulando o tumor, né? Isso, sem muita manipulação. Uhum. Tem essa outra pergunta aqui, no caso de imagem comprometida, como é que a senhora reabordaria, né? Perguntaram quimioterápico, é melhor reabordar no plano cirúrgico novamente, imediatamente? Como é que seria? Então, isso é uma pergunta difícil. É uma pergunta difícil, por exemplo, assim, ó, vamos ver, vamos supor que seja um tumor de canto medial, né? Você tirou e fez um retalho de glabela, né? E você está contente que o retalho está bom e, assim, na parafina vem escrito positivo. A gente já teve caso assim. Eu acho que a gente tem que conversar nessa hora com o patologista e explicar a situação. Para dizer, mas quais as chances? Será que eles falam muito também, às vezes, quando o tumor está bem na bordinha, né? Que eles falam de margens exíguas. É horrível. Margem exígua. Então, a margem é exígua. Então, você tem que falar com o patologista, olha, eu estou com essa situação, eu vou ter que abrir de novo ou não? O que você me aconselha nesse caso? Né? Será que esse carcinoma ele tem invasão linfática, né? Ele tem uma invasão perineural, perivascular, ele tem uma cara muito ruim, aí realmente eu tenho que abrir, né? Agora, às vezes, vale a pena a gente conversar com o paciente e observar também, porque muitas vezes a gente lida com paciente idoso, né, na oftalmologia, né? Então, paciente idoso, ele já não quer mexer muita coisa. Às vezes eu já tirei casos que falam que está comprometido, e quando você tira, você encontra só fibrose também. Por quê? Porque existe também essa possibilidade, assim, você tirou 99% do tumor, você tem 1% lá. A própria imunidade, né, vai lá e acaba com aquele 1%. Isso existe e eu tenho casos assim mesmo, né, comprovados. Então, não é balela. Então, assim, eu acho que tem que ser caso a caso, mas se você acha que realmente o risco é muito alto, é um tumor realmente muito infiltrativo, eu acho que a gente tem que reoperar mesmo, né? Tá? Quimioterápico, não dá para usar. Tá? Se for alguma coisa superficial, você até pode usar imiquimod, né? Mas se... Eu estou pensando em canto medial, tá, gente? Então, em canto medial, depois de reconstruir, não tem imiquimod que resolva, tá? Okay? Então, eu vou fazer até a última pergunta, porque o tempo já está passando demais. A minha última pergunta é aí na prática, em relação ao Vismodegib. Muito caro, né? Tá. Nossa, caríssimo, caríssimo. Né? O pessoal da Roche, eles tentaram introduzir, né? Mesmo
para nós, oculoplásticos, né? Tá? Mas é muito caro e o paciente ele tem que processar o estado para conseguir, né? E realmente eu acho que a desculpa maior seria para evitar uma exenteração, né? Então, em vez de exenterar, então vamos mudar o vismodegib nesses casos de vaso celular avançado, para que a gente consiga conter um pouco o tumor, né? Eu tive assim, a experiência de ver 2 pacientes que já vinham sendo acompanhados por vismodegib, né? Tá? E realmente, assim, e são casos que seguraram por um tempo, mas que depois eles continuaram e não tinha mais condição alguma nem de pagar, né? Então, que teve que ir para a cirurgia. Eu não sei, infelizmente, eu acho que é uma droga muito pesada, com muitos efeitos colaterais, né? Tá? Não é fácil, é caro e que, infelizmente, para a nossa realidade, não funciona. Nós não temos ainda. Gostaria muito de poder usar, mas a gente não consegue para todo mundo, né? Tá? Ok? Foi ótimo. É isso então, obrigada. Cecília? Isso, né, Michel? Exato, né, Michel? exato. Não sei. Agradeço Né? demais para a gente não passar. Você que é glaucomatólogo, entendeu Isso. aí? Entendi. As linhas gerais, né, de orientação. Exato. E eu queria fechar essa noite da gente justamente ampliando um pouco mais esse conceito de tumores palpebrais. Quando a gente pensa em tumor, a gente pensa em câncer, a gente, é muito comum do paciente ter 2 grandes preocupações. Uma é a penetrância familiar, a gente sabe que isso vai variar de acordo com cada tipo histológico. Outras são as questões dos fatores de risco, que a gente não tocou tanto e que no glaucoma é sempre um assunto tão discutido. Então, pensando aqui em quem é generalista, não é especificamente plástico ocular, o que a senhora pode falar sobre isso e sobre a sua experiência também? Porque a gente no glaucoma sabe que existem os fatores de riscos clássicos, mas cada vez mais a gente dentro do consultório vem vendo coisas e vem aprendendo coisas que o corpo da gente está sempre em contato aí com essa rotina que vem mudando tanto. O que a senhora pode falar sobre isso? Olha, eu acho que assim, a gente tem que lembrar muito que, assim, a longevidade, né, é um fator que está aí, né? E pacientes com câncer, pacientes imunodeprimidos só estão aumentando. Então, a imunossupressão tanto por pós-transplante renal, pós-tratamento de leucemia, de câncer de mama, né, de câncer de pulmão, a gente está aumentando muito essa população. Então, pacientes imunossuprimidos. Então, eu acho que a gente tem que olhar com muito cuidado essa população. Idosos e imunossuprimidos, né? Que eu acho que são população de risco para tumor. Né? Esses são os principais que eu agora... e os pacientes também com HIV, né? Tá? Os pacientes HIV, sempre, toda vez que a gente tem um paciente mais jovem com carcinoma espinocelular, a gente pesquisa HIV, tá? Porque aí evolui de uma forma muito nefasta, né? Então, a gente tem que se precaver, tá? Isso... Era basicamente isso, viu, Michel? Perfeito. Obrigado, doutora. Obrigado a todos, a presença de todos. Mais uma vez aí, obrigado à Alcon pela parceria. O nosso próximo update vai ser do dia 28/10. A gente vai estar lançando aí nas redes sociais, no YouTube também, com quem será o nosso próximo convidado. E obrigado, pessoal. Achei muito proveitosa a noite. Doutora Suzana, mais uma vez, muito obrigado aí pelo seu tempo e por ter dividido esse conhecimento com a gente. Prazer foi nosso. Prazer foi nosso. Pessoal. Tá, boa noite. Obrigada aí. Boa noite, tá. Tchau, Cecília. Tchau, pessoal. Tchau, Suzana. Tá, tchau.